Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, família. Estamos iniciando mais um podcast. Eu sou Dulce Maria. Estaremos aqui alguns minutos falando de família, falando da palavra de Deus, falando de você, aquilo que de fato você quer ouvir. Podcasts da Rádio Evangelizar. Isso mesmo, estou aqui com o Frei Átila, meu amigo, e ele mesmo vai se apresentar. Olá, Frei. Olá, Dulce, querida, minha amiga. Bom estar aqui com você, bom estar aqui com você também que está nos escutando agora nesse podcast, essa iniciativa tão bacana que a Rádio Evangelizar traz, porque o sistema Evangelizar não pode parar, né? Não para. Então, tudo que a gente pode utilizar para evangelizar, para levar essa palavra poderosa a tantos corações, graças a Deus tem-se essa iniciativa de levar a palavra de Deus, de levar o anúncio do Evangelho, de levar essa boa nova a tantos corações. E cá estamos para anunciar, porque a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o louvor. E quando nós anunciamos, muitos corações experimentam essa glória de Deus. E que você, escutando agora, cada um de nós também experimente a glória de Deus na sua vida. Ele é a glória, o Frei já falou. Esse é o nome do nosso podcast. E tudo se volta, né, em torno de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Eu sempre digo aqui, a gente sempre repete, é tudo que somos e tudo que de fato nós temos é a Ele, para Ele a honra e a glória, meu querido irmão. E como iniciamos sempre o nosso podcast, Frei, com a palavra de Deus. Sim. Hoje nós queremos meditar um pouquinho as bem-aventuranças, né? Exatamente. Que está em Mateus, e convidamos você também, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versos 1 em diante. De fato, são 8 ou 9 bem-aventuranças, Frei? Olha, me aqui parece são que 8, né? No Evangelho de Mateus são 8 e parece que Lucas são 9. 8, 9 bem-aventuranças. Nós vamos trabalhar aqui algumas bem-aventuranças. Hoje vamos trabalhar uma, e essa uma em especial. Quero proclamar aqui a palavra de Deus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se com seus discípulos, aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sobe a montanha, e aqui tem toda uma teologia, né, Frei? Sim, sobe a montanha, sim, o povo que fica mais na relva, um povo, de fato, com sede e com fome de ouvir a palavra de Jesus. Exatamente. Como você falou, né, essa questão teológica é interessante, lembrando que o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele tem o foco de Jesus como um novo Moisés. Então, Moisés também subiu o monte. O que Moisés recebeu no monte? As leis. Tábuas, exatamente, sim. As tábuas da lei. Verdade. E aqui Mateus também sobe ao monte. E aí, Mateus, Jesus sobe ao monte e de lá também prega e anuncia essas bem-aventuranças, né? Então, essas bem-aventuranças, elas são como que um reflexo, né? Ou como se fosse um melhoramento das tábuas das leis, dos mandamentos. Que interessante. Né? Então, aqui já não é, digamos, um mandamento incisivo, taxativo em cima, né? Sim. Mas aqui já é como se fosse mais um aconselhamento, né? Que uma lindo pregação isso. de fato, Sim, né? sim. Uma pregação de fato que Jesus faz trazendo essas novidades, né? Que interessante, né? Alguns dizem bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Felizes, em outras traduções, né? Sim. Para quem está nos ouvindo, bem-aventurados. As bem-aventuranças parecem paradoxo, não parece? Porque diz assim, bem-aventurados os que têm coração de pobre, e aí vem a promessa. Porque deles é o reino dos céus. Exatamente, né? Exatamente. Aqui, coração de pobre não é aquele simplesmente um pobre que não tem nada, um pobre materialmente. Aqui, Não pobre só, seria claro. o quê, Frei? Olha, quando se fala pobre, olha que interessante que traz. Quando trata a palavra pobre, de fato, não é somente os pobres em quesito material. Não é isso. Os pobres relacionados mais na Bíblia, no sentido mais do quesito material, você vai encontrar mais em Lucas do que em Mateus. Mas quando fala os que têm um coração de pobre, o que é uma pessoa pobre que a gente pensa? Em todos os sentidos dela. Pobre é porque está faltando de alguma coisa. Porque aquela pessoa não é uma pessoa completa, ou seja, necessita de algo. E isso faz com que ela seja pobre.
Ou seja, aqui quando diz todos nós precisamos e temos esse coração de Sim. pobre, porque não há pessoa que seja inteiramente completa. A única pessoa inteiramente completa, o único ser humano que pisou a terra e que de fato não houve, não padeceu de nada e mesmo assim se fez pobre, esse Sim. alguém foi Jesus Cristo. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus Cristo. De fato, ele está falando da própria biografia dele, né? Exatamente. Porque diz, né, Jesus como novo Moisés, mas o Moisés, entre aspas, bem melhorado, porque é Deus, né? Porque é de fato o profeta em excelência, né? Sim. Como diz, o profeta em excelência nas Sagradas Escrituras, né? A lei, né? Mostrando como Moisés, mas aqui Jesus, né? Como o autêntico, o novo Moisés, porque é Deus, porque é o próprio Deus que se encarnou, quis ser pobre. Então, se na nossa vida padece qualquer coisa que nos padeça, que nos falte, seja ela materiais ou especialmente espirituais, já é requisito para a gente entrar nesse requisito de pobres de coração. E, de fato, aquele povo que vivia naquela época, vamos dizer assim, o sistema era, de fato, um povo que não tinha nada. Exato. Né? Um povo excluído. Vamos falar bem, assim, do que era o contexto. Um povo que não tinha voz e não tinha vez. Quem está nos ouvindo, como que eu posso mergulhar nessa primeira bem-aventuranças? A Papa Francisco fala das bem-aventuranças, é tão bonito, ele fala que o cartão de identidade de todo cristão, ou seja, um caminho. Claro. E quem está nos ouvindo, o que a gente pode dizer para eles, enquanto a bem-aventurança nos diz, bem-aventurados, ou felizes os que têm o coração de pobre. Quem está nos ouvindo, como que ela pode entender? Na minha vida como esposa, como posso trazer isso? Você, meu irmão, você jovem, como eu posso colocar isso dentro do contexto da minha vida, no meu dia a dia? Esta primeira bem-aventurança. É interessante, Dulce, e você que está nos acompanhando agora, nos ouvindo, é que se eu preciso de alguma coisa, então, tudo que eu preciso, tudo que me faz precisar de algo, me coloca nessa situação pobre, digamos. Sim. Ela nos tira do risco de entrarmos numa situação de autossuficiência. Volta lá no pecado original. Certo. Do orgulho, da prepotência, da arrogância, de nos sentirmos superiores e de sentirmos que eu me basto, eu por mim me basto. Eu não preciso de nada. Então eu preciso me observar um pouquinho. Sim, claro. E perceber que nós somos dependentes uns dos outros e, sobretudo, somos dependentes de Deus. Sem Ele, nada somos. Dele, nós tudo dependemos nessa vida. Então, quando ele fala, né? Felizes os pobres de coração. Qual a sua tradução? Repete aí, minha tradução está um pouco diferente. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Porque deles é o reino de Deus. Ou seja, aí a porta aberta do reino de Deus. Né? E o segredo para as portas abertas do reino dos céus, e também escutava isso numa pregação no retiro que eu fazia esses dias, e ele fala, o segredo do reino dos céus é a humildade. O ser pobre de coração nada mais é do que termos um coração humilde. Em todos os âmbitos, né? Não só no sentido de que a minha mão direita não precisa saber do que a esquerda faz. Porque às vezes essa humildade, tem gente que entende um pouquinho errado. Uma cabecinha cabisbaixa, uma pessoa que fala pouco, que não se expressa nada. Vamos tirar completamente esse contexto de humildade errado de humildade. Exatamente. A humildade, ela se dá, uma palavra-chave para você entender a humildade. Ela se dá pela dependência de Deus e uns dos outros. Saber que eu não sou um mundo isolado. Deus não fez ninguém para ser mundos isolados, para viver na sua bolha, para viver no seu mundinho. O homem não é uma ilha. O homem não é uma ilha, exatamente. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos criaturas relacionais, que se relacionam uns com os outros, e essa dependência, o depender
um do outro é que vai me fazer cada vez mais ser uma pessoa mais santa. E quando eu digo mais santa, eu estou dizendo mais humana. Eu enxergando as dificuldades do outro, Olha o que outro interessante. me corrigindo, Olha que interessante. o outro me fazendo aprender, o outro me complementando aquilo que me falta. E eu também sendo um instrumento para o outro, para o que nele faltar, Sim. em mim também pode Olha ser. que lindo Existe essa correlação entre nós. Existe essa dependência uns para com os outros e muito mais nós com Deus. Saber de que nós somos esses aprendizes. O tempo que nós estamos aqui é como diz, nosso lugar é o céu, a nossa casa é o céu. Mas se Deus nos deu essa oportunidade de viver aqui na Terra, de passarmos esse tempo temporário, nós também temos que vivê-lo bem. E daí que vem humildade, humus, terra, humanidade, ou seja, basta ser humano, não mundano. Não mundano. Humano, não mundano. Veja, interessante isso. Humildade, humus, terra, ser aquilo que de fato viemos para ser, né, Frei? Humus, humildade, terra. Homem. O que é isso? Fertilidade. É nesse humus, né, a raiz de humildade vem desse humus, vem justamente disso, de algo que vai fazer com que as nossas vidas se tornem campos férteis para que onde a semente da palavra de Deus encontre o seu lugar e a faça frutificar. Olha que lindo, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo isso, né? Às vezes a gente não se acha digno, né? Eu não vou chegar nunca a ter esse coração de pobre, quem sabe você já vive isso, né? E às vezes se desmerece, às vezes a pessoa diz, eu tenho isso e eu não consigo viver isso em casa, ninguém me entende, na igreja ninguém vai entender mesmo, viu, meu querido? Claro. E outra coisa, ninguém vai entender mesmo. Bem falado, olha só, humildade não é baixa autoestima, tá? Humildade não é você se sabotar, é diferente uma coisa da outra. É bom você ter tocado no assunto. O fato de você dizer, de você querer bater no peito e dizer que você não presta, que isso não é sinal de humildade. Muito pelo contrário, a humildade nos faz reconhecer que nós somos bons, que nós seres humanos somos bons. E pelo fato de sermos bons, somos canais de graça uns para os outros. Que lindo eu isso. dependo do meu irmão depende de mim. E nós ali vamos construindo ali a nossa relação. E um vai ajudando o outro nesse processo que a gente chama de humanização / santificação do ser humano. Que lindo isso. Lindo. E como eu preciso de você, como vocês, casais, precisam um do outro. Às vezes é só o homem aí às vezes é só a mulher, às vezes os filhos e os pais não. A gente já ouviu tanta coisa, né? Tantas realidades de famílias que só um corre atrás, que só um procura, busca. Então não desista. É isso mesmo, é levantar a cabeça, é olhar para frente, é ter um foco e uma meta que é o próprio Jesus na nossa vida, que é a tua fé, né? Então, se você está vivendo isso e ninguém te entende, não baixe a cabeça. Mas saiba que ninguém vai te entender mesmo, viu? É verdade. nem Jesus foi entendido e, inclusive, até as bem-aventuranças, né? Vem um paradoxo que você diz, meu Deus, então quer dizer que eu tenho que ser assim para poder viver esse reino de Deus que já está no meio de nós, né, Frei? Exatamente, já está no meio de nós. Que já está na tua casa, que já está na tua família, que já está no teu trabalho. Gente, como precisamos viver essas bem-aventuranças fora, às vezes, no nosso contexto, né? Que a gente, às vezes, vive muito em casa, e glória a Deus quem vive isso dentro da sua casa, mas não consegue viver no trabalho. Exatamente, é difícil, mas esse é o sentido, né? Sim. Desafiador. Nada dentro da vida cristã, ela não é vida de flores. Não vi nenhum evangelho, se tivesse, você me mostra. Me avise. Eu não vi, me avise. Eu vi que Jesus Cristo, o que tem no evangelho, é que ele alivia os nossos fardos. Mas o aliviar não significa anular. Ele não vai tirar fardo de ninguém. Ele vai ajudar a gente a carregar os nossos fardos e perceber e a fazer com que dali a gente tire um proveito para a gente amadurecer. De uma coisa que o senhor falou que eu peguei agora, sermos território fértil. Exato. Então, onde quer que você esteja, seja este território fértil. Se empenhe, procure, né? Não desista de você, não desista daquilo que você foi chamado a ser, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque se viemos dele, é para eles que fomos, né? A partir do nosso batismo. Você ainda não é batizado? Quem sabe agora, depois desse podcast, você vai pensar, você vai refletir. Os teus filhos ainda não são? Então reflita.
É isso, né, Frei? É para a gente refletir mesmo, pensar um pouquinho. Claro. Eu quero fazer parte da família de Cristo, eu quero fazer parte deste povo, eu quero sentir o gosto de ouvir a palavra. Esse povo tinha fome, sede, Exato. de comida também, Sim, sim. porque eles não tinham Sim, nada. Claro. Mas aí eles começaram a ouvir Jesus e aí era outra fome, outra sede de fato de esperança, de que alguém possa dar uma luz para esse certeza. povo. E esse podcast é isso que ele quer trazer para você. Obrigado mais uma vez, Frei Átila. Que Eu delícia que fazer com o agradeço. senhor aqui esses podcasts. Passa rápido, né? Passa, Lúcia? passa. Uma maravilha. Mas o intuito é esse mesmo, viu? Com certeza. Trazer esses momentos. Então você vai encontrar nossos podcasts na Rádio Evangelizar, na Spotify, isso? No Spotify da Rádio Evangelizar. Obrigado pela tua companhia e até o próximo podcast.